A paz do Senhor, amada igreja. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Toda honra, toda glória, todo poder, domínio e majestade ao nosso Deus, ao único que é digno de receber a nossa adoração, a Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós iremos abordar o capítulo 9 da nossa revista. O capítulo 9 traz como tema a Bíblia como alimento. Vamos começar? Você se lembra daquilo que Jesus disse ao diabo a respeito de dois tipos de alimento? Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso quer dizer que precisamos de dois tipos de comida. Pão para a nossa satisfação física e a palavra de Deus para a nossa saúde espiritual. Jeremias, sofrendo com frio e fome por causa da sua fidelidade a Deus, descobriu o conforto que vem ao alimentar-se na palavra de Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Você gosta de comer? Quem não gosta de um bom churrasco? Quem não gosta de festa depois de um casamento? Devemos ter a mesma satisfação ao ler a palavra do Senhor. Que banquete espiritual! Vamos considerar vários tipos de alimento que são comparados à Bíblia. Vamos começar. A Bíblia é leite para que cresçamos na vida espiritual. Pedro, escrevendo para crentes novos na fé, disse em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela nasce de novo. Assim se torna um nenê espiritual, uma criança na fé. Por isso, a primeira coisa de que precisa é uma alimentação para que possa crescer agora como crente. Mas por que devemos tomar leite? O leite contém todos os nutrientes necessários para o crescimento. Quando uma criança nasce, qual é o seu primeiro alimento? Arroz? Feijão? Bife? Farofa? Não, é leite. Quantas vezes? Uma vez por semana? Não, coitado do nenê. Ele precisa tomar leite 5 ou 6 vezes por dia. Por quê? Porque o leite contém todos os nutrientes que um nenê precisa para seu crescimento físico e mental. E o crente novo? Ele precisa do genuíno leite espiritual, que é a Bíblia, porque a palavra de Deus tem toda a proteína e energia e a vitamina espiritual necessárias para que haja crescimento, paz, alegria, vitória e poder para resistir ao mal e desenvolver o caráter cristão. O leite é um alimento fácil de ingerir.
As boas novas da palavra de Deus são fáceis de compreender. E mesmo uma criança pode aceitar a mensagem da salvação. Há muitos crentes que só leem a Bíblia no domingo na igreja. Pobre nenê! Como é importante que tomemos a nossa alimentação espiritual diariamente para o bem da nossa alma. A Bíblia é pão para que vençamos sobre o pecado. Em 750 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava abandonando a Deus e cultuando deuses falsos. Deus chamou um homem da sua fazenda no sul, um homem que pastoreava ovelhas e cuidava de figueiras. O nome dele era Amós. Deus o enviou para entregar uma mensagem de julgamento, avisando ao povo que seria conquistado pelo inimigo e levado para um outro país, onde nunca ouviria a palavra de Deus. Isso porque o povo se distanciou de Deus. Vamos ver o que está escrito em Amós 8, versículos 2 e 11. Chegou o fim para o meu povo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Infelizmente, os judeus não escutaram a mensagem de Deus, não se voltaram para Deus e foram conquistados e levados para o cativeiro, onde tiveram fome de ouvir a palavra de Deus. Isso foi tão diferente do que fez o Senhor Jesus Cristo quando foi tentado no deserto por Satanás. 3 vezes ele enfrentou Satanás com a palavra de Deus e venceu. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei, e se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém? Como está a sua vida cristã? Está sendo derrotado? Pode ser que você não esteja se alimentando com o pão da palavra de Deus. Só assim vamos vencer os ataques de Satanás,
alimentando-nos desse pão. É só assim que a gente ganha essa batalha espiritual, lendo a palavra de Deus, orando e jejuando. Sabemos que o próprio Jesus, ele orava incessantemente, o próprio Jesus, que dirá a nós, né, amados? Aí o terceiro tópico, a Bíblia é alimento sólido para que sejamos crentes maduros. A mãe sábia não dá feijão e arroz e um grande bife a um nenê recém-nascido. Mas também ela não dá apenas leite para um adolescente. O autor da carta aos Hebreus tinha razão quando escreveu: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, 13 a 14. Há quantos anos você é convertido? 5 anos? 10? 20? 30? Será que você ainda está se alimentando no leite da palavra de Deus? Das coisas simples? Você não está se aprofundando no estudo da Bíblia? Como o autor da carta aos Hebreus escreve, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança. Hebreus capítulo 5, 12 a 13. Quantos crentes assim em nossas igrejas não crescem na vida cristã, estão parados, são crentes derrotados, porque estão fracos devido à falta de alimentação sólida. Quantos crentes só se alimentam com a caixinha de promessas? Para alimentar-nos do alimento sólido da palavra, precisamos de tempo para ingerir, para ler, estudar, aprofundar e aplicar em nossa vida. Só assim seremos crentes maduros. Então tudo é uma progressão, né, amados? Quando nos convertemos, tomamos leite, né? Então nós conhecemos superficialmente a palavra de Deus. É assim que começa, né? Mas com o passar do tempo, nós temos que nos aprofundar na leitura, na meditação, na oração, no jejum. Só assim nós aprenderemos mais de Deus e só assim Deus nos capacitará para vencer o inimigo das nossas almas. Amém? A Bíblia é mel para que atraímos outros a Jesus. O salmista Davi, no salmo mais comprido, diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O profeta Ezequiel teve a mesma experiência quando o Senhor o convidou a comer o rolo em que estava escrito a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu o comi e na boca me era doce como mel. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3 e Salmo 119, versículo 103. Você conhece o trabalho da abelha? Uma abelha, ao descobrir mel numa flor, logo busca uma outra. Agora são 2 abelhas. Logo essas 2 buscam mais 2, agora são 4. As 4 se tornam 8, as 8, 16 e assim por diante. A Bíblia é como o mel, tem poder para atrair outros a Jesus. Amém?
Concluindo a nossa aula de hoje, amados, os grandes desejos da nossa vida devem ser crescer na vida cristã, vencer o pecado, ser um crente maduro e atrair outros a Jesus, cumprir o ID. Amém? Você conseguirá isso alimentando-se cada dia com o leite, o pão, o alimento sólido e o mel da palavra de Deus. Experimente, é gostoso e dá vitória. Amém? Muito obrigada por essa oportunidade e até a próxima.